Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria, hoje, dia 30 de abril, sábado, da segunda semana da Páscoa, nos reunimos para acolher a palavra de Deus, vivendo este grande mistério do amor de Deus, o ressuscitado, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos visita, que nos reanima, que nos ressuscita para a vida, para a fé. Nós hoje acolhemos a sua palavra, essa segunda semana, com este gostinho da misericórdia de Deus em nossa vida. Por isso, eu te convido, você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, a se inscrever, a deixar o seu like, a deixar o seu comentário, mas sobretudo compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho alcance mais corações. Iniciemos este momento, traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São João, capítulo 6, versículos 16 a 21. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas, aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Quiseram, então, recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje também, amados irmãos e irmãs, a igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória de São Pio V. Miguel, mais tarde Papa Pio V, nasceu na Itália em 1504 e lá faleceu em 1572. Dominicano, assumiu o pontificado sem abandonar o hábito branco de sua ordem religiosa. Distinguiu-se como grande liturgista e empenhou-se na ampliação das decisões do Concílio de Trento. A seu exemplo, aprendamos a observar os sinais dos tempos em favor da vida da Igreja. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, o Evangelho de São João, nos narra, então, Jesus andando sobre as águas, este grande sinal. Os demais evangelistas também trazem essa cena. Nós lembramos que Pedro, em outro evangelho, ou melhor, diz a Jesus: "Se for você mesmo, Senhor, permita que eu vá andando ao teu encontro." E Jesus permite. Pedro começa a andar e de repente começa a afundar, e ele grita pelo nome Jesus, que tem um sentido muito profundo, significa Deus salva. Aqui São João não nos traz esse detalhe. Contudo, é importante lembrarmos então essa teologia tão elevada de São João. Ele vai trazendo outros sinais e aspectos que nos ajudam a refletir muito. Primeiro, ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Então, significa que já estava anoitecendo. À noite, a escuridão traz as incertezas, as inseguranças, enfim. Os discípulos entram na barca e vão em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. No meio do percurso, quando já haviam remado uma boa proporção, melhor dizendo, 5 quilômetros afastando da margem, eis que, estando escuro, um vento forte agitando o mar,
Os discípulos enxergam Jesus que anda sobre as águas e vai se aproximando das barcas. Então eles contemplam esta imagem e qual é o sentimento deles? Eles ficam com medo. Tem essa impressão de que está vindo ao encontro um fantasma, não reconhecem a Jesus. Então essa experiência, amados irmãos e irmãs, revela muito sobre a nossa própria fé. Quantas vezes estamos na noite escura, quantas vezes não reconhecemos o Senhor que vem ao nosso encontro, Jesus que vem ao nosso encontro, andando aqui sobre as águas. O mar significa sempre esse sinal do mal, da presença aonde se está aquilo que não se conhece, né? Jesus está pisando sobre o mal. Quantas vezes o Senhor em nossa história, em nossa vida, vem ao nosso encontro pisando sobre as dificuldades, sobre os malefícios e tantas outras coisas que acercam o nosso coração e a nossa própria vida. Nós podemos até ter medo, receio, muitas vezes, sobretudo quando o pecado nos visita. Medo, receio de ir ao encontro do Senhor. Mas Jesus te diz a você e a mim, Ele fala claramente: sou eu, não tenhais medo. Diante de Jesus nós não precisamos ter medo. Diante do Senhor nós devemos confiar. Confiar que tudo há de se resolver, tudo há de se acalmar, como este mar ficará calmo. Também as tribulações, as angústias de nosso coração possam se acalmar. Os discípulos quiseram recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chega a outra margem para onde estava indo. Então, a barca é sempre o sinal da igreja. A igreja que está a caminho, a igreja peregrina neste mundo, está a caminho do próprio céu. Recolher Jesus significa acolher a fé, abraçar a fé. Fé que nos permite alcançar a pátria celeste, alcançar a glória e o amor de Deus. Portanto, amado irmão, amada irmã, diante desse evangelho de hoje, peçamos ao Senhor esta graça especial, que com Ele possamos andar, que com Ele possamos superar as dificuldades, que com Ele, enfim, o mar que estava bravio possa se acalmar. Tudo isto enquanto filhos, tudo isso enquanto servos, tudo isso enquanto discípulos, tudo isso, enfim, enquanto igreja. Que o Senhor nos ajude a viver este caminho, a celebrar o mistério da redenção, o amor, a vida que vence a morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.